Olá, pessoal do oitavo ano do Instituto Ana Nery. Bom, nós vamos trabalhar hoje com essa parte aqui da página 64, tá? Aqui já no finalzinho, onde diz assim, vários nomes para uma mesma tragédia. Bom, gente, esse título, ele já nos mostra aí, no caso, que não é algo muito bom. Mas aí, relacionado à questão do subdesenvolvimento, tá, gente? Que aí, no caso, a gente tá falando da pobreza dos países, né? Então, os países subdesenvolvidos, os países, né, que no caso aí estão em situação aí de pobreza, eles não são necessariamente países muito pobres, tá, gente? Eles são, no caso, países que têm uma vida mais amena, mais pobre que os países mais ricos do mundo, tá certo, gente? Não necessariamente são países que eles vivem em situação de pobreza, em situação de extrema pobreza, não. A gente está fazendo uma comparação somente com os países desenvolvidos, são os mais ricos do mundo, e os países que têm aí, no caso, uma situação mais, digamos, pior, né? Digamos assim. Vamos lá. Algumas décadas após a origem do termo subdesenvolvimento, os países que assim eram classificados ficaram incomodados por não observarem grandes mudanças rumo ao desenvolvimento. Surgiram então outras classificações para os países que tinham profundas desigualdades sociais e dependência econômico-financeira e tecnológica. Cabe lembrar que essas expressões possuem suas limitações ou os seus problemas. Gente, então a gente fez o seguinte: quando a gente teve o termo sobre desenvolvimento, né, ainda durante a época da Guerra Fria, a gente começou a mudar os nomes aí, essa nomenclatura, essa forma de regionalizar, para tentar amenizar, tá? Só que aí no caso só ia piorando. Por quê? Cada vez que você colocava o país com nomenclatura diferente, você sempre colocava ele com uma posição abaixo, né? Então a gente não tinha aí, no caso, uma melhora. A gente estava sempre tentando encontrar um novo nome, né? Para mostrar que o país estava abaixo dos desenvolvidos. Então a gente teve aí primeira nomenclatura, ó, vocês vão conseguir observar logo direto no mapa, tá? A gente tem aqui países do norte e países do sul. Gente, países do norte e do sul, como vocês já viram, desde a época da Guerra Fria, a gente tinha aí países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Não é o norte geográfico, tá? Não é o norte que é cortado aí pela linha do Equador. É o norte, no caso, os países aqui desenvolvidos, levando em consideração aqui os países da Oceania, né, que estão no sul, mas são considerados países do norte nessa classificação. E os países do sul, né, que vai pegar aqui metade da Ásia, né, com todo o Oriente Médio. Aí uma boa parte aqui, aliás, todo o continente africano, né, uma partezinha pequenininha aqui da Europa, do sul europeu. E no caso aqui, todos os países da América do Sul, da América Central e o México, ok? Então, gente, países do norte e do sul. Norte, né, com significado aí de países ricos, e países do sul com significado aí de países pobres. Aí temos aqui, terceiro mundo. Sugere que existem outros mundos, o que atualmente não é mais verdade. No entanto, essa expressão ainda é utilizada por alguns jornais e algumas revistas de forma equivocada. Como eu falei para vocês, a gente não pode mais chamar país de terceiro mundo. Por quê? A gente usava na época da Guerra Fria. Países de primeiro mundo, capitalistas, segundo mundo, socialista, terceiro mundo, países não alinhados. Aí começaram a chamar o seguinte: países de primeiro mundo eram os países ricos, capitalistas, países de terceiro mundo eram os países pobres, né? Que no caso aí nem eram capitalistas nem socialistas. E os países socialistas, né, que estavam aí seguindo aí toda a linha contrária ao capitalismo, que era o socialismo. Aí, quando o socialismo acabou em 1991, como vocês sabem, alguns países ainda têm socialismo, mas de forma geral ele não é mais um sistema econômico que tem uma grande influência, né? Como a gente tinha na época da Guerra Fria. Então, quando acabou esse termo aí, países de segundo mundo, aí a gente ficou usando ainda durante um tempo. Países de primeiro mundo e de terceiro mundo, ricos e pobres. Mas aí a gente não pode mais usar, porque se a gente não tem mais o segundo, não faz sentido a gente ter primeiro e terceiro, né? Então, essa forma aí é uma forma errada. Aí, países em desenvolvimento. É uma expressão que causa problemas, visto que alguns países da África, do Sul da Ásia e da América Central não se encontram de fato em desenvolvimento. Pelo contrário, em muitos casos estão ficando mais pobres. Gente, essa é uma forma da gente chamar
países em desenvolvimento para tirar esse termo sobre desenvolvido. Porém, alguns autores, né, realmente consideram que esse termo ele está sendo equivocado. Porque você está dizendo, o país está em desenvolvimento, mas na verdade ele não está, na verdade ele não está saindo do canto. Então, esse termo aí, alguns autores, eles preferem não usar. Preferem realmente dizer que é subdesenvolvido, é pobre e pronto. Mas esse termo em desenvolvimento, no caso, é recomendado pela ONU, porque no caso você está mostrando aí que o país ele está se desenvolvendo, né? Mesmo que seja a passos bem curtos, mesmo que seja bem devagar, mas ele está aí se desenvolvendo, ok? Aí o termo subdesenvolvimento, que é o que a gente mais usa. É um termo que sugere apenas um atraso, uma situação que deverá levar ao desenvolvimento, algo duvidoso, tendo em vista que é impossível que todos os países do mundo sejam algum dia desenvolvidos. Então, o termo subdesenvolvimento, como ele bem mostra aqui, é um termo que sugere apenas um atraso. Então, um termo que você está mostrando aí que o país está mais atrasado, que o país está mais atrás, que o país está mais abaixo aí dos outros, tá? Dos desenvolvidos. Então, é um termo aí que, no caso, pode ser usado por muito tempo, aliás, pode ser usado a vida toda, porque a gente não tem como ter todos os países num padrão só, gente. Isso já foi tentado e testado pelo socialismo e não deu certo. Então a gente sabe aí que todos os países, né, a gente sempre vai ter um país que vai ser mais rico do que o outro, sempre vai ter um país que vai estar mais desenvolvido do que o outro. Aí aqui a gente vai ter países do sul. Sugere que todos os países subdesenvolvidos estão no hemisfério sul e que os desenvolvidos estão no norte, o que é um engano, embora seja a classificação mais utilizada. A Rússia, por exemplo, está no hemisfério norte, mas nem por isso é desenvolvida. É atualmente uma economia emergente, com um poderio militar de alcance global. Tanto é, gente, que a Rússia tem esse poderio militar muito grande que ela participa aí do G8. A gente tem o G7, que são os 7 países mais ricos do mundo, e o G8, que é o G7 mais a Rússia, por causa desse poderio militar dela, tá certo? Então a Rússia, como ela tem um poderio militar muito forte, um armamento bélico também muito forte, aí ela faz parte aí do G8, que é o grupo dos 7 países mais ricos, mais a Rússia. Aí, no caso, esses países do sul, gente, esse termo aqui que eu expliquei para vocês no mapa. Quando a gente coloca países do norte e do sul, embora geograficamente eles não sejam dessa forma, tá? Então, países do norte aqui para configurar países ricos, países do sul para configurar países pobres, sem seguir a linha geográfica, tá? A linha aí do Equador, ok? Aí, gente, a Antártida está classificada como países ricos, tá? Só que vocês sabem que, na verdade, na Antártida a gente não tem país, né? A gente só tem bases científicas, pessoas que moram lá, para desenvolver aí, no caso, pesquisas nesse continente. E, por fim, a gente vai ter aí economias emergentes, É a expressão utilizada na era da globalização, em que se prega a eliminação das fronteiras entre os países e que o mundo se tornou uma grande aldeia. O que é que significa isso? Que o mundo, na verdade, ele está globalizado. A gente tem acesso a coisas de países desenvolvidos, né? E os países desenvolvidos têm acesso a coisas dos países subdesenvolvidos, a matéria-prima, a mão de obra, etc. Então, a gente vai ter aí, no caso, uma grande aldeia global. Então, o termo economia emergente, ele faz referência a isso, que a gente tem países que estão em crescimento, países que estão emergindo, que estão crescendo, mas, na verdade, todos eles estão interligados de alguma forma, tá? Aí, entretanto, essa expressão torna-se falsa à medida que os países desenvolvidos reforçam seus estados nacionais, enquanto impõem medidas liberalizantes para a economia dos países subdesenvolvidos, tornando-a mais frágil, considerando esses países apenas mercados e não mais estados nacionais. Então, o que quer dizer isso? Eles querem dizer o seguinte, que os países desenvolvidos eles estão subindo cada vez mais, à medida que a economia emergente ela vem se aproximando. Então, a economia emergente ela está em ascensão, ela está uma economia crescente, mas os países desenvolvidos eles vão avançando cada vez mais com a ajuda desses países que estão em desenvolvimento. Então, eles oferecem mão de obra, eles oferecem matéria-prima, com a tentativa aí de ter de volta um retorno, né? Um retorno aí no caso financeiro, um retorno aí no caso tecnológico, mas na verdade não tem, tá, gente? Então,
a gente tem uma disparidade ainda muito grande, uma diferença muito grande aí dos países desenvolvidos até os países emergentes, ok? Embora a globalização ela nos dê aí essa falsa sensação, né, de que todos os países eles são iguais, de que todos os países eles se respeitam, de que todos os países aí eles têm aí no caso um poderio aí mais ou menos equilibrado, ok? Então, bons estudos, a gente continua na nossa aula aí pelo WhatsApp, tá?